Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui segundo Nef, capítulo 8, do versículo 17, do versículo 18 até o versículo 25, tá bom? Ontem nós estudamos até o versículo 17. Bom, tem algumas coisas para falar aqui do livro de Isaías, mas antes eu quero agradecer a ajuda de todos vocês em compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Gratidão aí ao Alex Moreira, que todos os dias ele envia essa mensagem nos grupos, a Maria do Socorro, né? Tanta gente que compartilha, né? Não dá para falar o nome de todo mundo aqui, mas eu sou muito grato por vocês compartilharem essa mensagem com outras pessoas. E vocês que recebem essa mensagem, sejam bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Bom, hoje nós vamos estar estudando aqui segundo Nef, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Aqui quem está falando é Jacó. Aliás, ele está lendo as palavras de Isaías, o que está na nossa Bíblia aqui no Velho Testamento, Isaías capítulo 51, né? E também o versículo do capítulo 52, versículo 1 e o 2, tá bom? Vai até ali a explicação de Jacó, né? Então, vamos partir para essa explicação aqui. Antes eu gostaria de falar algumas coisas, né, sobre o livro de Isaías, né? Eu amo esse livro, ele é muito bom. Tem algumas coisas que eu acho bem interessante nele. Por exemplo, o livro de Isaías, ele tem 66 livros, né? Ou seja, desculpa, 66 capítulos, tá bom? E a nossa Bíblia, ela tem 66 livros. Então, assim como a nossa Bíblia tem 66 livros, né? O livro de Isaías são 66 capítulos. Bom, o livro de Isaías também ele é conhecido como o quinto evangelho. No Novo Testamento nós temos o que nós chamamos de o evangelho sinótico, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro evangelhos, ele trata sobre o ministério pessoal de Jesus Cristo na Terra, tá bom? E por que que o livro de Isaías, ele é mencionado não somente por nós, mas por outros cristãos como o quinto evangelho? Porque o livro de Isaías, ele trata também do ministério pessoal de Jesus Cristo, falando de sua crucificação, de seu sofrimento. Então ele fala também das coisas no Novo Testamento. Aliás, o livro de Isaías, ele fala tanto de coisas passadas como de coisas futuras, tá bom? É outra coisa interessante, né, que nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. No livro de Isaías nós encontramos as mesmas coisas, ou seja, tem uma coisa que fala sobre o Velho Testamento, que nem Isaías fala sobre o cumprimento da lei, rituais, né? Mas também ele fala sobre o Novo Testamento, o nascimento de Jesus Cristo, o ministério pessoal de Jesus Cristo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, né, que fala sobre assuntos dos últimos dias, o próprio livro de Isaías também ele é apocalíptico, né? Ele também fala sobre os últimos dias. Inclusive o capítulo que Jacó ele está ensinando aqui ao seu povo, né, Isaías 51, ele tem essa divisão, né? A gente consegue ver aqui que no capítulo 51 o Senhor vai falando de Abraão, vai falando de Sara, do povo do convênio, né? No capítulo anterior ele falou ali que ele tem uma aliança com o seu povo, né? Ele fala tudo isso. E logo aqui, né, do versículo 18 em diante, a gente vai ver que ele fala do Apocalipse, né? A gente pode até comparar a mensagem de hoje lá com Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 12, que fala sobre as duas testemunhas, dois profetas que vão ser enviados até Jerusalém para pregar o evangelho, para alimentá-los, né, espiritualmente ali, tá bom? Então nós sabemos que essas duas testemunhas são dois profetas da igreja que irão ser direcionados para lá e de acordo com o Apocalipse vão ficar lá, né, compartilhando durante 3 anos e meio, né, o evangelho lá, abençoando o povo lá, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui em Isaías, né, do versículo 18 ao versículo 25, que é igual o livro do Apocalipse, né? Então o livro de Isaías ele é muito interessante, é muito inspirado, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo aqui, segundo Nef, capítulo 8, versículo 18 em diante aqui, tá bom? Uma coisa interessante também no livro de Isaías, que às vezes um versículo, ele tem vários cumprimentos, tá bom? Por exemplo, Isaías está falando daquela época, às vezes ele está falando de 2 ou 3 pessoas no mesmo versículo, né? Cumprindo-se o chamado de próprio Isaías, falando do chamado do Messias, e assim por diante, né? É interessante a gente olhar o livro de Isaías com essa abrangência. Vamos lá, o versículo 18 aqui diz assim,
Aqui Jacó, né, ele está falando sobre a falta de orientação espiritual, especificamente de Jerusalém. E é por isso, né, primeiro ele está tratando dessa parte aqui, da falta de orientação espiritual em Jerusalém, e depois ele vai falar que vai ser enviado 2 testemunhas especiais para lá. Então começa assim o versículo 18. De todos os filhos que teve, nenhum há que te guie, e de todos os filhos que criou, nenhum há que o tome pela mão. Aqui está falando sobre que eles não têm um profeta para guiar eles, não tem ninguém guiando eles pela mão. E isso é uma história bem triste, porque a Bíblia que nós temos, vários profetas surgiu de Jerusalém, né? Muitos e muitos profetas, muitos escritos, várias profecias. O próprio Cristo era de Jerusalém, então ensinou em Jerusalém. Então veja, né, que a nação na qual tinha ali os profetas agora está desorientada. Elas não têm um profeta que o guie, que tome-o pela mão ali e o guie, né? O versículo 19 aqui vai falar então sobre as 2 testemunhas. Já que eles não têm profeta, o Senhor vai providenciar 2 profetas para enviar lá para Jerusalém, tá bom? O mundo cristão, ele acredita que esses 2 profetas seriam Moisés e Elias, tá bom? Por conta que um vai ter o poder de fazer parar de chover, né, como Elias fez, outro vai ter poder sobre as águas, como Moisés. Então, mas aqui na verdade, todos os profetas tendo o sacerdócio, ele já tem o poder, tá bom? Basta o Senhor, eles ordenar e o Senhor fazer ali, tá bom? Então, o sacerdócio é o mesmo poder, não precisa levantar da morte aí, né? Da morte não, trazer, né? Aliás, nem Elias e nem Moisés passaram, né, pela morte. Não precisa trazer eles para abençoar ali Jerusalém. Os próprios profetas modernos que nós temos vão ser enviados a lá. Vamos ver aqui o versículo 19, que diz assim: estes 2 filhos que vieram a ti terão compaixão de ti, e tua desolação e destruição, e a fome e a espada, e com que te consolarei. Então o Senhor está falando, eu vou te consolar com esses 2 profetas. Esses 2 profetas que eu vou enviar aí vai consolar vocês, vão ter compaixão de vocês, né? E nós vemos, né, que os profetas, eles amam Jerusalém, eles amam o povo do convênio. Nós sabemos de onde somos tirados, né? Nós sabemos da raiz, como o próprio capítulo aqui de Isaías 51 fala, da rocha da qual fomos talhados, né? Viemos de Abraão, né? O povo do convênio do Senhor. Então nós temos gratidão por esse povo. Existem muitas profecias, né, sobre Jerusalém, e Isaías fala de muitas delas. E uma delas aqui é bem específico, tá bom? Se você quer mais detalhes sobre essas profecias aqui, é só lá estudar em Apocalipse 11, né? Conforme eu mencionei aqui. Deixa eu pegar o versículo de novo aqui. Apocalipse 11, do versículo 3 ao versículo 18. Fala sobre essas 2 testemunhas especiais. Então repare, né, que o livro de Isaías, ele é apocalíptico, né? Algumas pessoas, inclusive por conta da segunda vinda não ter ocorrido ainda, fala, esse negócio de Apocalipse é bobeira, né? Porque eles estão pegando só a parte de Jesus Cristo voltar. Mas veja, a gente já vive o Apocalipse. Não adianta você falar, eu estou esperando o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, né? Na verdade, literalmente no grego significa descobrir o véu. É um livro, o livro de Apocalipse, ele é feito para os membros da igreja, para o povo do convênio do Senhor. Descobrir o véu significa adentrar na presença de Deus, tá bom? Tal como no tabernáculo era, né? A cortina ali, o véu separava o lugar santo dos santos, né? Do lugar santíssimo ali que representa a presença de Deus. Então, o livro de Apocalipse, o livro de Isaías, ele está aqui para nos ajudar a adentrar na presença de Deus, nos preparar para essa época. Então aqui fala sobre essas 2 testemunhas que terão compaixão, né, de Jerusalém. Aliás, as nações vão se unir contra Jerusalém, e essas 2 testemunhas estarão lá também para proteger, né? Continuando aqui o versículo 20, diz assim: os teus filhos desmaiarão, exceto esses 2. Jazem na entrada de todas as ruas, como bois selvagens numa rede. Cheio estão da sua cólera, do Senhor, e repreensão do teu Deus. Bom, aqui nós podemos entender que essas 2 testemunhas também elas serão mortas, né? Mas conforme
é mencionado, elas vão se colocar sobre seus pés, elas vão se levantar da morte, né? E elas vão subir ao céu, vão impedir o ataque que vai estar acontecendo sobre Jerusalém, né? Então, esses duas testemunhas também irão morrer também, tá bom? E inclusive elas teriam feito aqui, né? Vai estar fazendo vários milagres em Jerusalém também, né? E é isso. Bom, aqui quando fala, né, que os teus filhos desmaiaram, exceto esses dois, ou seja, eles não têm profeta, eles não têm quem o guie, que o tome pela mão, exceto esses dois, que vai ser enviado. A compaixão do Senhor vai enviar dois profetas até Jerusalém para guiá-los, para orientá-los, para ajudá-los, para salvá-los, tá bom? Então é esse o sentido aqui, né? Aqui essa figura que ele fala, né, que é eles jazem nas entradas das ruas ali, tá falando do povo de Jerusalém, como bois selvagens numa rede, né? Seria como animais presos em uma rede. Por mais, aqui tá falando de boi, né? Mas poderia só ser qualquer animal preso em uma rede. Ele vai lutar ali, pode ser uma onça, um leão. O que vai acontecer? Ele vai se cansar, embora ele tenha o ímpeto, né, de violência, de lutar. O corpo não aguenta, vai chegar uma hora que desmaia, não tem forças mais, ele se entrega. Assim estará Jerusalém. E Jerusalém, inclusive nessa época, ela vai estar entregue ao pecado, né? Entregue à iniquidade. Por isso esses dois profetas vai lá adverti-los. E aliás, é por conta sempre de pecado que o Senhor permite que outras nações ataquem. Tá bom? O Senhor protege a gente de outras nações, de ataque, mas quando a gente está em iniquidade, o Senhor manda a repreensão por meio de outros povos, como ele já fez a Jerusalém por meio dos caldeus, né? Por meio da Babilônia, por meio do Egito, né? Então a mão do Senhor pesa por meio de outras nações. Então, por conta da iniquidade é que esses dois profetas são enviados para lá para pregar ao povo, tá bom? Continuando aqui, o versículo 21, né? O versículo 21 aqui, deixa eu ver, ele vai falar dessas tribulações, né, em Jerusalém. Diz aqui: portanto agora, ó aflita e embriagada, mas não de vinho, ouve isto, né? Então ele está falando, vocês estão embriagados, mas não de vinho, né? Ou seja, por conta da iniquidade, não estão enxergando, não sabem para onde ir. Essa parte aqui, né? Ouve isto, seria, por favor, olha, eu quero isso de vocês. A tradução poderia estar escrito isso. Ó, eu quero isso de vocês, tá bom? Então vamos ver aqui o que o Senhor ele quer aqui. O versículo 22 e o 23 aqui, ele fala do fim dessa tribulação, o fim desse tormento que vem sobre Jerusalém aqui. Então o versículo 22 e 23 diz assim: assim diz o Senhor teu Deus pleiteia a causa de teu povo. Eis que eu tomo a tua mão e o cálice da vacilação, e a borra do cálice do seu furor, nunca mais dele beberás. Aqui o furor da ira do Senhor, o cálice da vacilação, significa que por meio dos próprios pecados, tá bom? Eles se colocaram em perigo, e por isso vieram essas grandes aflições aí. Mas o Senhor está prometendo retirar a mão dele, ou seja, resgatar o seu povo, tá bom? Então é esse o sentido aqui, nunca mais beberá deles. Ele está falando do fim desse sofrimento aqui. E aí ele diz: mas poluei na mão dos que te entristecem, ou seja, as nações que aborrecem a Jerusalém, tá bom? Agora elas que vão sofrer, o Senhor vai fazer castigar sobre eles. É interessante isso, né? Que o Senhor usa as nações para castigar o seu povo. Por exemplo, entre aqui as nações, os nefitas e lamanitas, quando os nefitas não guardavam os mandamentos de Deus, ele permitia que os lamanitas viessem atacar os nefitas. E eles se lembravam de Deus na guerra, porque padeciam fome, necessidade, violência. Então eles se voltavam para o Senhor. Quando eles se lembram do Senhor, o Senhor fortalece os nefitas a ponto dos nefitas vencerem e expulsar os lamanitas de sua terra. Então aqui é a mesma coisa, né? Aqui fala, poroei na mão dos que te entristecem, ou seja, o cálice, né? Ele está falando da borra desse cálice, do furor, a ira do Senhor. A ira do Senhor aqui é a correção, né? A disciplina dele. Ele vai disciplinar as outras nações por violentar ali Jerusalém, por castigar Jerusalém, né? E aí que continua, dizendo a tua alma, abaixa-te para que eu passe por cima, e tu colocaste o teu corpo como chão
como rua aos que passaram por cima. Bom, aqui fala que Jerusalém serviu como tapete para outras nações, né? E isso foi em várias épocas da história, com os caldeus, né? Babilônia, Egito, várias nações já subjugaram Jerusalém, tá bom? Mas aqui o Senhor fala que vai tirar esse castigo, né? E que agora eles vão prosperar. Esse é o sentido aqui do versículo, né? Que eles vão parar de sofrer. Vamos lá aqui para o versículo 24 e o 25, é o último aqui do capítulo. Esses últimos dois versículos, ele é referência a Isaías 52, o versículo 1 e 2, tá bom? Nossa Bíblia é dividida por capítulos e versículos, e o capítulo 51 deveria englobar aí o versículo 1 e 2 do capítulo 52 de Isaías, tá bom? Mas Jacó, quando está ensinando aqui, né, ele pega essas partes e ensina junto, né? Na verdade, antigamente não existia essa divisão, capítulo, versículo. Então Jacó ele vai até a conclusão da história aqui, tá bom? Então a partir do versículo 3 já começa um outro raciocínio. Então Jacó vai até o versículo 2 aqui, que é o versículo 24 e o versículo 25. Versículo 24 diz assim: Desperta, desperta-te, veste de tua fortaleza, ó Sião, veste de teus vestidos formosos. Aqui é um convite para que as pessoas venham e façam convênios com o Senhor no templo. Vestir com seus vestidos formosos significa as roupas do sacerdócio, fazer convênio com o Senhor. Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem impuro, né, de coração ali. Então, essa palavra incircunciso ou imundo, né, que não vai entrar, significa figurativamente aqueles que não honram as ordenanças do Senhor, nem se purificam dos seus pecados, tá bom? Então esse é o significado aqui. Vamos lá aqui para o último versículo. Tem uma explicação aqui também em Doutrina e Convênio de Joseph Smith. Deixa eu ler aqui, ó. Em Doutrina e Convênio, o profeta Joseph Smith responde a essa pergunta, né, concernente a este versículo. Qual o significado da ordem dada ao primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz: Veste-te, ó tua fortaleza, ó Sião, ao povo, o que se referia a esse povo, a Isaías? Aí tem a explicação de Joseph Smith. Quem quiser ver mais completo, está lá em Doutrina e Convênio, seção 113, do versículo 7 ao versículo 8, né? A explicação aqui diz assim, ó: Referia-se a quem Deus chamaria nos últimos dias, que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. Vestir-se da fortaleza e revestir-se da autoridade do sacerdócio, o qual ela, Sião, tem direito por linhagem, e também por voltar ao poder para voltar ao poder que perdera, né? Ou seja, fazer convênios com o Senhor, revestir-se do sacerdócio. É esse o sentido aqui. O versículo 25, para finalizar aqui, vai falar também sobre a exortação de Isaías a Sião, a Jerusalém. Diz aqui: sacode do pó, levanta-te e toma assento. Essa tradução aqui também poderia tá dizendo levanta e depois se senta, né? Não faz tanto sentido assim, mas quando ele fala levanta, levanta do pó, da tristeza, levanta, né? Quando fala também levanta do pó, é sair do estado natural, né? Nós viemos do pó da terra, é sair do estado natural. E quando ele fala assenta-te, é se assentar no trono. O Senhor tem promessas grandiosas para nós, tá bom? Então assentar-se é assentar-se no trono, que o próprio Salvador, ele promete aos fiéis, né? Que cumpre esses convênios aqui. Então aqui diz: sacode o pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das tuas cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Ela continua sendo a filha de Sião, o filho do Senhor aqui, né? Solta das suas cadeias, se livra desses pecados, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar, né? Isaías, ele tem esse meio de compartilhar a mensagem que é incrível, né? É apocalíptico, né? Ele é o Velho Testamento, ele é o Novo Testamento ao mesmo tempo, né? Isaías, ele fala para os nossos últimos dias aqui. Então essa é a escritura que Jacó escolheu para compartilhar com o povo, mostrando nesse relacionamento, nesse casamento que nós estamos com o Senhor, que o Senhor não nos abandona. Ele nos disciplina, mas Ele não nos abandona. Ele quer a gente junto com Ele. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês.
Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.